Nós estamos recebendo aqui no estúdio Marco Aurélio Sampaio, deputado federal pelo MDB, aqui no estado do Piauí, que vai conversar um pouco conosco a respeito de política e dos projetos também que foram apresentados ao longo desse primeiro ano, está se completando, de passagem pela Câmara dos Deputados. Deputado, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Jornal do Piauí. Boa tarde, Joelson, boa tarde, Alivaldo, boa tarde a todos os telespectadores aqui da TV Cidade Verde. O senhor tem recebido muito dessas lições em casa também, em relação à interpretação dos gestos dos grupos políticos? Com certeza. O deputado Temísticos é um professor não só para mim, né? Mas como bem falou o Alivaldo aqui, é o articulador maior do MDB aqui, principalmente aqui, especialmente na nossa capital Teresina. E que a gente conversa muito, trata muito sobre política, aprendo muito, escuto muito o deputado Temísticos, para a gente se comportar da maneira adequada politicamente aqui em Teresina e no Piauí. Uhum. E o senhor acha que o comportamento dos grupos tem sido adequado até esse momento? É campanha, né? Uma pré-campanha, todos os grupos têm sua maneira de agir, sua maneira de pensar. O MDB, ele de verdade, ele está fechado nessa pré-candidatura do doutor Pessoa, com essa pré-candidatura de vice do ex-deputado Robert Rios, do qual a gente tem muito orgulho de estar sendo muito bem recebido em Teresina. Em todos os 4 cantos da cidade, a gente tem esse sentimento de quererem o doutor Pessoa, de gostarem do doutor Pessoa. Uma história de vida belíssima, no qual representa o povo da cidade, representa a maior parte da população. E os grupos políticos é normal, essa troca de farpas, né? Campanha, todo mundo quer chegar no palácio da cidade. Mas acredito que o nosso projeto é o melhor. E o que o senhor projeta, deputado, para o MDB no plano estadual para estas eleições municipais? O partido ele teve um desempenho aí apenas razoável em 2016. E para 2020? Bem, a campanha de 2018 foi uma campanha difícil para o MDB, mas a gente conseguiu que o MDB se agigantasse no Piauí. O MDB continuou com sua bancada de deputados estaduais na Assembleia Legislativa, elegeu um deputado federal, no qual tinha o ex-deputado Marcelo Caff, e o ex-deputado se elegeu senador. Foi o único estado do Brasil que o MDB fez foi se agigantar. Então, nós temos todas as ferramentas possíveis para conseguir se agigantar ainda mais no interior. Nós tivemos essa renovação em Brasília, com o Diretório Nacional agora presidido pelo nosso amigo, meu amigo pessoal, o deputado Baleia Rossi, deputado federal de São Paulo. Isso é do Diretório Nacional agora, né? Eu sou membro do Conselho Fiscal do MDB Nacional. E nós temos essa perspectiva de agigantar nosso MDB no Piauí nas nossas bases. Coisa que o MDB sempre foi. Ele é um partido municipalista. A gente gosta de estar lá na ponta, gosta de estar lá na base com prefeitos e com vereadores. E o nosso compromisso é de crescer. Crescer com prefeitos, vice-prefeitos aqui, vereadores dos mais variados municípios. E esse é o nosso compromisso. Deputado, o senhor apresentou alguns projetos já esse ano e alguns deles, eles estão em debate e alguns, aqueles que chamaram muita atenção, estão ligados à área do direito penal. Um deles diz respeito à possibilidade ou facilidade para que o Ministério Público, ou delegados que investigam crime, tenham acesso a dados que são considerados privados das pessoas, como, por exemplo, localização através de empresas de comunicação. Hoje isso é conseguido através de ordem judicial. O senhor está propondo a desburocratização disso. Isso não é arriscado demais? Se fosse aberto, sim. Mas nesse nosso projeto, eu coloquei lá, apresentei para a Câmara, na Câmara dos Deputados, com certeza vai ser aperfeiçoado. Eu gosto muito de falar isso, porque muita gente fala, tem que ser melhorado. Aquilo que a gente apresenta na Câmara, ele é aperfeiçoado pelos colegas, pelos pares deputados e deputadas. Hoje, no Código, no artigo 13b, se eu não estou enganado, do Código de Processo Penal, é permitido apenas nos casos de tráfico de pessoas que o Ministério Público ou o delegado de polícia requisite, mediante uma autorização judicial, a localização de pessoas quando estiver envolvida em tráfico de pessoas. Ou seja, demora. Uma ordem judicial, o juiz, ele, na sua consciência, com certeza ele vai pensar muito em quebrar os dados sigilosos de privacidade. Justamente pela gravidade que é. Mas envolve tráfico de pessoas, ou seja, 12 horas é muito tempo. 12 horas é um crime que a pessoa já, em 1 hora, se apresenta no aeroporto, apresenta seu passaporte e viaja. Isso é um risco enorme que não vai conseguir depois solucionar esse crime. A legislação americana é neste sentido no qual nós apresentamos esse projeto, para que nos casos taxativos, apenas nesses casos taxativos, de homicídio, de estupro de vulnerável, ou seja, estupro de pessoas até 14 anos de idade, de crianças, de nenéns, nos casos de
que envolvem risco de vida ou de lesão corporal grave, que as empresas sejam obrigadas, caso o delegado de polícia ou membro do Ministério Público requisite. Mas lembrando que é nesses casos taxativos. E que se utilizarem para outras vias, para outras ideias, estará respondendo por abuso de autoridade. Né? Não perderia a consistência do ponto de vista processual, a ausência da justiça nessas autorizações? Assim, porque a autorização judicial ela pode demorar nestes casos. Imagine um caso de estupro que acabou de acontecer. Um caso de homicídio que acabou de acontecer. Essas empresas, elas já têm nossa localização em tempo real, instantâneo, em qualquer lugar. A gente está passeando na rua, recebe uma propaganda de uma loja que você acabou de passar na frente no seu Instagram, no seu Facebook. Agora, não seria melhor a gente cobrar do judiciário uma velocidade maior nesse tipo de procedimento? Quebrar esse tipo de porque segurança, não dá, pode quebrar privacidades? Não, mas às vezes não dá. A gente tem que saber que esses dados não é para uma utilização ilícita ou uma utilização de outros propósitos. Do delegado de polícia ou do Ministério Público. É nos casos taxativos, apenas naqueles casos que vai envolver um homicídio. Imagina a demora de 12 horas, a demora que seja de 1 hora, de 30 minutos para se decidir isso. O tempo passou e a sociedade não teve a velocidade necessária para a resolutividade do caso. Veja o debate que está acontecendo hoje no Supremo Tribunal Federal em relação a dados do COAF. O Ministério, a Justiça está pensando 2 vezes antes de relativizar o acesso a dados de transações financeiras, justamente para preservar esse tipo de segurança que as pessoas precisam ter. Isso não envolveria também a localização? Eu queria até insistir. Mas os dados financeiros, eles está se discutindo porque lá não existe uma necessidade de urgência para que sejam apresentados. O que está discutido no COAF, neste caso aí do STF, é a informação que passa da Receita Federal para o Ministério Público. Um dado financeiro, ele precisa de autorização judicial porque ele não tem a urgência necessária que vai pôr em risco sua vida ou sua integridade física. Pode demorar 1 hora, pode demorar 1 dia, 2 dias, o rastro financeiro não vai desaparecer. Mas sua vida então, pode desaparecer. Não tem a mesma urgência. Não tem a mesma urgência. Tem a mesma repercussão social, pode ter uma gravidade enorme, que é os casos de lavagem de dinheiro, enfim, esses dados financeiros. Mas a urgência de gravidade de vida é muito superior a isso. O senhor também está propondo uma facilitação na identificação de pessoas que cometeram crimes hediondos através de um sistema que deve facilitar identificações. Como é que vai funcionar esse sistema que o senhor está propondo? Também é muito parecido com um caso que aconteceu na década, se eu não estou enganado, de 80 nos Estados Unidos, que foi criado uma legislação americana parecida, chamada Amber Alert. Todos nós, como eu acabei de falar aqui, a gente às vezes está passando numa rua, passando no centro da nossa cidade, passando no shopping, e quando vai ver nossas redes sociais, aparece uma propaganda de uma loja que você acabou de passar na frente. Já aconteceu comigo, até de eu estar conversando com amigos no WhatsApp, rede privada, no WhatsApp, conversa privada, falar, rapaz, estou com vontade de comprar tênis tal, estou com vontade de comer uma comida tal. E logo depois apareceu um link patrocinado no meu Instagram, no meu Facebook, apresentando a propaganda da comida, apresentando a propaganda daquele tênis ali. Isso me assusta, de verdade, isso me assusta. Isso sim é uma invasão de privacidade, né? Lendo nossas conversas. Mas a gente pode utilizar isso para o bem, no meu entender, que é se acontecer algum crime hediondo naquela localidade, naquela região, que a polícia, ou o Ministério Público, através de autorização judicial, ele divulgue nas redes sociais, utilizando o serviço de localização e de georreferenciamento daquela região, os dados do crime, o que foi que aconteceu, quando aconteceu, uma possível foto do criminoso, do suspeito que tenha mandado de prisão pendente. Ou seja, transformar a população em uma parte da fiscalização policial. Mas isso vai jogar a suspeita sempre naqueles que já tiveram passagem pela polícia. Não seria uma certa forma de preconceito? Não, mandado de prisão pendente, independente de quem seja, não é preconceito. Pode ser para qualquer pessoa. Como assim, suspeita? Por exemplo, aconteceu um crime em determinada área. O camarada que já tem passagens pela polícia, ele é um suspeito automático? Não, tem que ter um mandado de prisão pendente. O juiz tem que determinar aquela pessoa ali que seja preso. Que seja um retrato falado, ou então no máximo que aconteceu, olha, em tal localidade aconteceu tal crime, aconteceu no município de Teresina, no bairro tal, naquela localização ali de 500 metros. Que mande um alerta para a população daquele bairro, que mande um alerta através de redes sociais, de SMS, de WhatsApp, para aquela população tomar cuidado.
Isso é um alerta geral, que já existe em muitos países. Deputado, recentemente, ainda já nesse semestre atual, o presidente do MDB, o Baleia Rossi, deputado federal, lá na sua bancada, esteve aqui para discutir um tema muito importante, que é a reforma tributária. Tem uma proposta, já tem um ponto de vista, há uma outra tramitando também no Senado Federal. O governo ainda não sinalizou para a proposta do Executivo. Por que essa reforma não anda na Câmara ou no Congresso Nacional? Não, ela está andando, porque a reforma tributária, o Código nosso tributário é da década de 70, então nós precisamos fazer uma reforma que vá ao encontro do que a sociedade quer, do que o setor produtivo quer, para a gente dar uma justiça social tributária. A PEC 45, que já passou na CCJ, já está na comissão especial da reforma tributária, no qual eu faço parte dessa comissão. Sou titular dessa comissão. E os trabalhos estão andando. Demora, porque de verdade vai ser uma reforma em todo o Código Tributário, todo o sistema tributário nacional. Vai mudar todos os impostos. O senhor acredita na simplificação? Demais. A carga tributária do Brasil não está entre as mais altas do mundo, nem entre as mais altas do mundo. Mas é um sistema tributário burocrático, difícil, complicado, no qual isso sim encarece o preço dos produtos que a gente vê na rua, na prateleira. É a burocratização. Imposto demais, burocracia demais, estão deixando a gente pagar mais caro. Paga mais caro. Por quê? Você acha que isso vai mudar, então, com a reforma? Muda, porque essa reforma, essa PEC 45, ela pega 5 tributos. O municipal, o ISS, o estadual, o ICMS, o PIS, COFINS e o IPI, que são federais, e transformam todos em um único tributo. Apenas um tributo. Lógico que vai ser repartido com municípios, estados e União, através de um comitê gestor, mas apenas um único tributo. E que vai ter uma ampla base de cálculo. Não vai ter mais aquela questão da gente saber, o ICMS eu vou pagar quando acontecer isso aqui, mas se acontecer de outra forma, o famoso planejamento tributário, eu não vou pagar. O IPI, se o produto, o resultado tiver sido incluído na mercadoria, paga. Se não estiver incluído na mercadoria, não paga IPI. Essas burocracias que vão ser simplificadas. O senhor acha que o governo federal está demorando a apresentar propostas? Porque os estados já apresentaram através dos seus secretários de Fazenda. O próprio Congresso me parece que está debatendo e trazendo propostas. O governo federal está demorando um pouco? Inclusive, aqui eu parabenizo o nosso secretário de Fazenda aqui do estado do Piauí, Rafael, trabalho belíssimo, é o presidente do Concefaz, que apresentou juntamente com todos os secretários de Fazenda do Brasil essa proposta também para tramitar junto à Câmara dos Deputados, e é uma reforma que está sendo protagonizada pela Câmara. O governo, ele de verdade, ele não encaminhou suas propostas do novo sistema tributário, apesar de ter sido uma promessa do governo, mas ainda não encaminhou. Então, nós vemos que a Câmara está indo ao encontro dos anseios e desejos da sociedade. Aquilo que a sociedade quer, o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, o Senado, ele está fazendo. Passamos pela reforma da Previdência, que foi protagonizada pela Câmara dos Deputados, se não foi apresentada pelo governo, mas aperfeiçoada pela Câmara dos Deputados, e só passou de verdade porque cada deputado teve a responsabilidade e a consciência de votar. A sua consciência de votar. E a reforma tributária não vai ser diferente. Proposta por um deputado, aperfeiçoada pelos deputados e, quando promulgada, no meu ver, ano que vem, vai ser de verdade uma vitória dos deputados, da Câmara, do Congresso e do povo brasileiro. Quero agradecer ao senhor, deputado. Obrigado pela participação aqui conosco. Marco Aurélio Sampaio, deputado do MDB do Piauí. Muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço, Joelson, agradeço a Elivaldo. Estamos às ordens. É isso.